Graça e paz a todos, feliz Pêssar, feliz Páscoa a todos. A Páscoa que estamos falando é a Páscoa judaica, ok? Que remete ao sacrifício de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Ontem foi a Páscoa, começou a Páscoa, né? À noite, às 18 horas, mais ou menos. Como vocês podem ver aqui, hoje é o primeiro dia de Pêssar, primeiro dia de Páscoa. Tá dando num domingo, mas no dia 14 do mês de Nisan, às 18 horas, iniciou-se, né, a lembrança do Pêssar, que significa o anjo da morte passar sobre a casa dos israelitas, que obedeceram às instruções de Deus dadas a Moisés e ao povo. Então, o Pêssar, ele nos lembra de muitas coisas importantes, como a obediência às normas de Deus, a salvação. Muitas nações saíram do Egito com Israel, então Deus ele estende sua misericórdia a outros. Também a salvação da escravidão do Egito, do povo de Deus, para a liberdade. E aí por diante. Várias e várias coisas importantes nós aprendemos no Pêssar. Já fizemos alguns estudos no canal sobre Pêssar e hoje nós vamos falar sobre o que acontece, né? No primeiro dia de Pêssar. Inicia-se a segunda festa bíblica, que é a festa dos pães asmos, ou pães sem fermentos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta festa, ok? Aqui nós estamos vendo uma gravura de uma família israelita, né? Celebrando o Pêssar, e um dos itens importantes que tinha no Pêssar era os pães sem fermento, tá? Pães asmos, digamos assim. Aqui está o cordeiro, né? E aqui está toda a família reunida para se banquetear ali da Pêssar. Vamos hoje estudar sobre o significado das festas dos pães, certo? Que dura uma semana. A Pêssar, ela dura um dia, né? É do dia 14 para o dia 15. Ela remete à morte de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus, a qual a usou, né? E a festejou e a celebrou antes da sua morte, instituindo com os seus apóstolos a nova aliança, onde ele escreveria nos corações dos fiéis a sua lei, a sua Torá. Depois de 50 dias, isso acontece no Pentecostes. Então, hoje nós vamos falar sobre a festa dos pães, e aí nós vamos ler nas nossas Bíblias a primeira menção de pães asmos, tá? Ela se encontra exatamente em Gênesis, Bereshit, capítulo 19, 3. Muito curiosa essa passagem. Para quem acha que a festa dos pães foi instituída depois do Sinai por Moisés, essa passagem deixa claro que já era de observância dos patriarcas, inclusive Ló, a observação dos pães sem fermento. Vamos ver aqui o que diz aqui nesse texto. Aqui nós temos a Bíblia King James, aqui nós temos a Bíblia Hebraica e aqui nós temos a Bíblia Ara, ok? E aqui nós temos uma outra Bíblia também, vamos colocar aqui Ara também. Então nós estamos na referência de Gênesis capítulo 3, verso 19, que diz assim: Todavia Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Aqui está falando dos anjos, tá? Dos anjos que estavam ali para destruir, arruinar Sodoma e Gomorra, certo? 2 anjos, eles estavam nas praças da cidade. Ló era um homem justo e hospitaleiro, os viu e os convidou, né? Os constrangeu aí à sua casa. Então eles aceitaram o convite veemente de Ló. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão
de que se alimentassem de pães asmos, e eles comeram, tá? Se você for olhar aqui, né, no hebraico, tá aqui, ó, o matzot, pães asmos, ok? Asmos. Lahem, matzot, ok? Pães asmos, pães sem fermento, como aqui está descrito pães asmos, né? A descrição de pão asmos. Vamos ver aqui. Qual que é a descrição? Estou aqui, né, com a Bíblia e vou aqui, ó, pegar a descrição para vocês verem. Pão, bolo sem fermento, ok? Então, Ló, ele fez uma refeição para os anjos e ofereceu a eles pão sem fermento. Tudo indica que ele estava observando a festividade dos pães. Mas aí você pergunta, como que ele estava festejando isso, sendo que isso só foi dado, né, na Torá? Na verdade, pessoal, o Criador, ele já instruía os patriarcas sobre as coisas. Os patriarcas, embora não está escrito nas Escrituras, os patriarcas já sabiam de muita coisa. Por exemplo, eles tinham noção de alimento kasher, alimento puro, alimento impuro. Eles tinham noção do Shabat, do sábado do Senhor. Então eles já tinham noção de muitas coisas que foram confirmadas na lei. Porque quando os israelitas ficaram 400 anos no Egito, 430 anos no Egito, eles perderam muitas tradições que os antepassados, os patriarcas, haviam lhe ensinado. Então foi necessário que houvesse ali da parte de Deus, né, um reavivamento daquelas tradições por meio da lei mosaica. Mas como você vai encontrar em várias passagens, em vários livros, o livro de Enoque, o livro de Jazar, todos fazem menção de os patriarcas já observarem essas festividades muito antes delas serem de fato estabelecidas na Escritura Sagrada. E aqui está a prova, né, que Ló, né, estava comendo pães asmos, certo? E ofereceu esses pães. Muito possivelmente porque eles estavam guardando esta festividade, porque nessa época eles estavam ali, Ló estava bem próximo de Abraão, né? Então eles seguiam já as orientações que Deus estava dando para Abraão. Deus falou muitas coisas com Abraão, pessoas. Muitas coisas Deus já falava com Abraão. Abraão tinha muitas informações que a gente encontra em alguns livros, né, que não são a Bíblia, mas a gente vê que Abraão já tinha muita instrução sobre a lei que foi dada depois aos israelitas no monte, a Torá. Então, a Torá, ela sempre existiu, né? As leis de Deus sempre existiram. Embora o ser humano, talvez, eles não seguiam completamente como foi especificado na Torá, já havia uma alusão, né, clara de que essas coisas deveriam ser observadas. Então, a primeira passagem dos pães asmos nós encontramos aqui nessa ocasião, ok? Vamos agora para uma outra ocasião em que aparece essa expressão. É lá no livro de Êxodo, aí sim, já é na Torá, né, na parte das regulamentações que a Torá dá sobre as festas. Okay? O Eterno passa a explicar e ensinar ao seu povo sobre as festas. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo com pães matzá. Tá? Matzá é aqui, ó. Eu deixei até aqui, ó. Asmos, pão asmo, tá? Asmo, pão asmo. Ou sem fermento. Significa isso. Sem fermento. Matzá. Matzá é pão sem fermento. Então, aqui está escrito, comerá pães matzá. Certo? Aqui também deve estar escrito em algum lugar. Aqui, ó. Ok? Matzot. E aqui, pães asmos. E ervas amargas a comerão. Então, na Pêssar, já inicia-se o quê? O processo de alimentar-se de pão sem fermento.
certo? Então, primeiro o cordeiro precisa morrer e ter a Páscoa para iniciar a segunda festa. A segunda festa, ela inicia-se juntamente com a primeira festa, que é a Pêssar. Então, na Pêssar, as pessoas precisavam comer pães matzá, pães asmos, pães sem fermento, ok? Então aqui tem a instrução da Pêssar, tá? A gente não vai ler toda porque não é o objetivo do vídeo, só elucidando vocês o contexto das matzás, dos pães sem fermento, que eram comidos na Pêssar, na Páscoa, ok? Vamos agora para Êxodo, capítulo 12, verso 15, que vai agora falar especificamente da festa dos pães. Lembrando, pessoas, que existe 7 festas que o Eterno, nosso Deus, ele faz questão de lembrar o seu povo, e ele enumera essas festas e explica o que tem que acontecer nessas festas. Na ótica atual, não tem como nós cumprirmos plenamente essas festas. Por quê? Porque existem orientações específicas que não nos cabe mais fazer atualmente, né? Vamos entrar nesse detalhe depois, em alguns outros vídeos. Mas temos que continuar a observar esses mandamentos. Por quê? Porque as festas, elas nos ensinam sobre o ministério glorioso de Mashiach em nossa salvação. Então essas festas dos pães, quando nós chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz uma correlação com ela e nos ensina o princípio espiritual por trás das festas. Lembra que essas coisas são sombras das coisas que hão de vir? Então a festa em si é um ritual que deve ser observado porque nos ensina sobre a realidade espiritual por trás desta festa. E todas estas festas serão de novo realizadas lá no milênio com Cristo. A Bíblia explica isso, tá? Então também ao continuarmos nossos estudos das festas, nós vamos mostrar para vocês dentro das Escrituras que as festas irão ser praticadas no milênio. O Mashiach vai praticar as festas. No último vídeo que eu fiz, tem uma passagem que eu mostrei, que Jesus fala, né, Yeshua fala, que não comeria mais a Páscoa até comê-la novamente no milênio, quando ela se cumpre. Então, ali você já vê que a festa da Páscoa, ela vai ser realizada também no milênio, com o próprio Jesus, comendo a Páscoa, com os seus discípulos, né, os vencedores. E aí vai ter o que? O cumprimento dessa festa. Da mesma forma, todas as outras 7 festas, o Mashiach irá nos ensinar sobre elas no milênio, porque elas vão pertencer à classe de ensino sagrado de Deus para nos ajudar a nos encontrar com Deus. Porque festa na Bíblia é moed, certo? Moed, ou seja, encontro. Então há encontros com Deus. Deus ele separou 7 encontros grandes, né, e um semanal, o Shabat, para nos ensinar da importância de nos encontrar com Ele, de nos apresentar a Ele. Como que nós devemos nos comportar ao nos apresentar ao Pai? Aqui fala de uma linguagem figurativa, né, uma imagem que você vai ver pessoas comendo pães sem fermento. Mas isto está nos ensinando um princípio espiritual gigante por trás, que é o comportamento do Filho de Deus quando se aproxima do Pai, no encontro com o Pai. Quando temos um encontro com o Pai por meio do Filho, por meio da Páscoa, né, por meio do Cordeiro Pascual, nós temos a comunhão com o Pai e com o Filho. Por que essas festas envolviam comer e beber? Porque a comunhão com Deus, Deus nos ensina por meio da comida, né, que nós podemos ter comunhão com Ele, certo? Que Ele nos permite a sua mesa. A mesa de Cristo, né? Então Cristo vem, nos ensina o que é comer devera do seu pão e beber do seu vinho, que é comer sua carne e beber seu sangue, viver em comunhão com Ele, como o apóstolo Paulo ensina, em 1 Coríntios, capítulo 10 e 11. E daí a gente nos apresenta ao Pai de uma maneira que Ele quer que nós nos apresentemos.
Então as festas são instrutores, testemunhas. Cada festa testemunha sobre uma particularidade de como nós devemos nos apresentar perante Deus. Todas elas existia rituais que exigia das pessoas preparação. Então as festas elas precisam ser preparadas. Todas as festas envolvem preparação. Não há uma festa que a pessoa simplesmente pode sentar e esperar e participar da festa. Não. Todas elas requerem santidade, requer preparo, requer esforço, entendeu? Não podiam ir com mãos vazias. Isso tudo nós vamos ver hoje nesse estudo. E isso está nos trazendo na realidade espiritual de que para nós termos comunhão com o Pai, quando nos encontramos com Ele por meio da peça, por meio do sacrifício do Cordeiro Pascual, nosso Senhor Jesus, nós temos que nos preparar, certo? Essa preparação é o Senhor Jesus que nos faz por meio de 7 festas. Ok? Então vamos lá. Aqui está dizendo assim, ó, 7 dias comereis pães. Aqui já é a segunda festa, festa dos pães. 7 dias comereis pães. Então aqui você vê claramente que a Bíblia fala sobre 7 dias, certo? 7 na Bíblia é um ciclo completo, uma semana. Como em Gênesis, no capítulo 1 mostra, Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. 7 são um ciclo completo. Então, quando diz 7 dias comereis pães asmos, está dizendo que isso significa um ciclo completo. Entende? Os 7 dias aqui representa a vida em comunhão com Deus, desde o princípio até o fim. O ciclo da vida do ser humano em comunhão com Deus representa 7 dias, certo? Então fala, comereis pães asmos, ou seja, pão sem fermento. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento. Então, o que acontece? No primeiro dia, já tira o fermento, certo? Ou seja, 14 de Nisan é o dia em que os israelitas se reúnem, né? As suas famílias se reúnem, até hoje eles fazem isso. E eles vão procurar na sua casa, na sua moradia, qualquer tipo de fermento. E eles precisam jogar fora o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Veja que o negócio, gente, não é brincadeira. A festa era sério. Era decreto de lei. O Eterno estava dando um decreto de lei. O povo de Israel tinha que tirar o fermento, senão seria eliminado. Entende? Fermento, nesse ciclo de 7 dias, não poderia estar na vida do israelita. Por que na vida? Porque a sua casa representa a sua vida, certo? Não só internamente falando, vamos dizer assim, o fato de você comer do fermento, mas também ele não poderia estar na sua casa. Tá vendo? Logo, o primeiro dia, tirareis o fermento de vossas casas. Certo? Então, além de não poder comer, também não poderia ter na sua casa o fermento. O que isso nos ensina? Ensina que a vida da pessoa, ela deveria, tanto dentro dela como ser humano, como pessoa espiritual, ela não deve estar maculada com fermento, muito menos a sua vida moral, a sua vida familiar, a sua vida financeira e assim por diante. A mácula não pode existir. Se vocês não sabem, mas a palavra fermento na Bíblia, levedo, né? Ela representa pecado, né? A Bíblia lá em Mateus, o próprio Jesus fala, cuidai do fermento dos fariseus, né? Paulo diz, um pouco de fermento leveda a massa toda. E esse fermento que Paulo estava referindo-se no contexto era um homem que tinha por mulher a mulher do seu pai, a sua madrasta. Então o pecado ali era um pecado de fornicação e adultério. Paulo chama esse pecado de fermento. Então, quando nós falamos de pão sem fermento, estamos falando de pecado. A festa dos pães sem fermento representa uma vida sem pecado. Uma vida de santidade, uma vida de castidade perante o Pai. Esta festa era realizada e é realizada até hoje pelos judeus. Infelizmente, os gentios
não fazem essa festa. Os cristãos não se preocupam com essa festa, certo? Porque eles acreditam que Jesus, Yeshua, ele veio para acabar com a lei mosaica. Só que de fato não é isso que Jesus disse. Jesus falou: não pensais que vim abolir a lei ou a Torá. Ao contrário, vim cumpri-la ou torná-la plena. Então Mashiach não veio destruir a lei mosaica. Não veio destruir a Torá, a instrução. Principalmente instruções com relação às festas. Pois essas instruções elas são reafirmadas no Novo Testamento como símbolo de fé. E os profetas, os santos profetas, testemunham que essas festas serão observadas no milênio. Então não há possibilidade de Jesus estar abolindo estas festas, embora não tem como nós, gentios, praticarmos essas festas, nem muito menos os judeus, da forma que elas eram observadas na nação de Israel. Um exemplo, o Cordeiro Pascual só poderia ser sacrificado no templo. Então, hoje em dia não tem templo, então nem os judeus hoje podem mais cumprir com esta festa da forma que ela era, simplesmente porque o templo não existe mais. E nós sabemos que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, então ele já foi sacrificado. Então, essa festa, ela passa então a pertencer a um nível de espiritualidade maior do que apenas seguir regras, de acordo com as quais foi escritas. Não se trata mais de seguir rigidamente aqueles preceitos, mas sim de observá-los para nós entendermos como Cristo está por trás daquela festa. Então, assim eu entendo que nós cristãos temos que observar essas festas, não pela religiosidade das observações por si só, mas sim como o Senhor Jesus Salvador, Yeshua, ele está presente nessas festas. E o que eu preciso aprender deste ensino? Qual é o ensino espiritual que essa festa traz para mim? Embora hoje eu não consiga mais oferecer o sacrifício, porque Jesus já ofereceu por mim, e eu não preciso mais, de certa forma, fazê-lo, porque ele já fez por mim, mas eu posso relembrar da Páscoa como sendo um sinal de que o anjo de Yah, né, que foi o próprio Yeshua, né, que desceu ali nas nuvens e que tirou o povo do Egito e salvou o povo do Egito e os fez comer pães sem fermento por 7 dias e os levou até o maná e depois os tirou para poderem, né, viver uma vida digna com Deus, é o mesmo Yeshua que morreu por mim como Cordeiro Pascual e que me tirará das garras do mundo, que é representado biblicamente uma tipologia Egito, sendo o faraó Satanás. Então, essas coisas se repetem de maneira espiritual na vida daqueles que estão observando por meio do Espírito o significado das festas. Então, como cristão, eu preciso observar essas festas, certo? Não como o judeu fazia ou faz, porque de fato eu não consigo mais fazer. Outra, eu sou incircunciso, né? Circunciso do coração em Cristo, mas incircunciso na carne. E de acordo com as orientações da Torá, apenas quem pode comer da refeição pascual é uma pessoa circuncidada na carne. Então, dá para ver claramente que para os cristãos a observação é diferente da observação judaica, né? Embora o judeu, né, e até o judeu cristão, ele ainda tem que observar a Páscoa daquelas maneiras que foram faladas lá, menos com relação ao sacrifício do cordeiro, porque não tem mais o templo. Eu, como gentil e circuncidado em Cristo Jesus, eu também tenho a obrigação de observar tal festa, mas de forma espiritual, né? Uma forma em que eu vou aprender sobre isto. E as festas dos pães, elas nos remetem ao que o Senhor Jesus vem nos ensinar. Eu gostaria de mostrar para vocês ainda uma outra particularidade, né, que está descrita aqui, ó, no livro de Levítico. Aqui no livro de Levítico, ele está falando sobre o sacrifício de Deus no altar. Então, os pães asmos, eles não serviam apenas para as festas dos pães.
os sacerdotes levitas, eles usavam pães asmos ao oferecer sacrifício ao Criador. Levítico, capítulo número 7, versículo 12. Se fizer, pois, ação de graça, com oferta e ação de graça, terá bolos asmos, tá vendo? Bolos sem fermento, assados com azeite, ombrais, asmas, ou seja, sem fermento, untadas com azeite, bolos, flor de farinha, assados com azeite, né? Aí que ele está falando sobre o sacrifício que era oferecido para o Senhor, tá vendo? E com os bolos trará por sua oferta pão com bolo e com bolos trará sua oferta. Pão levedado com sacrifício, sua oferta pacífica, para ação de graça. E bolos de oferta terá um bolo por oferta ao Senhor. Só que aqui é o seguinte, né? Nos sacrifícios só eram usados pães asmos, né? Esse pão aqui que está falando levedado, né? Quem comia era os participantes, né? Não era oferecido isso ao Senhor. Não era oferecido nada com fermento, ok? Sempre era usado apenas os pães asmos. Aqui, ó. Tomarão os seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos. Tá vendo? Então aqui, olha, prefigura também o sacrifício. Se você for estudar todas essas referências aqui, que nós não vamos poder fazer por causa do tempo, nós vamos entender que na nação de Israel os sacrifícios a Deus eram por pães asmos. Então os pães asmos, eles também estavam no altar, ok? Esta era a observação que eu queria fazer para vocês. Nós não vamos poder aprofundar nisso aqui muito agora, por causa do tempo. E aí eu queria também mostrar para vocês esse aqui, ó. Josué capítulo 5, versículo... Olha só, antes disso, Deuteronômio 16. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor. Então, essas festas, essas 7 festas eram divididas em 3 períodos, tá? Então, 3 vezes, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor. Aonde? No templo em Jerusalém, teu Deus, no lugar que escolher. Qual que é o lugar que Deus escolheu? No templo em Jerusalém, né? Templo de Salomão. Na festa dos pães, na festa das semanas e na festa do tabernáculo. Então, as 7 festas eram diluídas em 3 ocasiões. As festas dos pães, ela prefiguram Páscoas, pães e primícias. Então, a primeira festa tinha 3 festas nela. Era uma festa que durava uma semana. Começava na Pêssah e terminava uma semana depois. Pêssah era a primeira festa, começava pães. No meio de pães tinha o das primícias. Nós vamos fazer o estudo da primícia também. Daí, uma semana depois terminava. Era uma convocação solene, era um grande Shabat. Todos tinham que estar ali perante Adonai e aprender dele. Uma semana de festa. Depois das festas das semanas é a festa do Pentecostes. A festa, 50 dias depois disso, eles se reuniam lá para agradecer pelo recebimento da Torá. Festa dos Pentecostes. Festa das semanas, dos primeiros frutos. Então havia muito simbolismo, vamos aprender também. E por último, festa dos tabernáculos. Tabernáculo é a última festa, mas aqui nas escrituras chama ela de festa dos tabernáculos, porque ela inicia com festa de trombetas no dia 1 do 10º mês. Depois ela tem a expiação e por fim tem a festa do tabernáculo. Então daí você vê que as festas, né, são mais ou menos assim. 3 festas no começo, uma festa e 3 festas. Isso nos faz lembrar do candelabro, tá? De 7 pontas. Vou fazer aqui rapidamente só para vocês verem, tá? Então, tinha primeira festa, Páscoa. Segunda festa, pães. Terceira festa, primícias. Essas 3 festas eram comemoradas em uma semana.
mais ou menos um período de uma semana. Depois tinha a festa Pentecostes, né? Ou festa das semanas, Shavuot, tá? Aqui, ó, sozinha, 50 dias depois dessa festa aqui. Então, Pentecostes. E depois começava no 10º mês. Então, essa aqui era no primeiro mês. Essa aqui caía no segundo ou terceiro mês, basicamente, né? Porque dependia dos 50 dias. E essa daqui, acho que era terceiro mês, né? Primeiro mês, terceiro mês e 10º mês. No 10º mês, o que acontecia? Acontecia a festa da trombeta, depois vinha a festa da expiação e depois vinha o tabernáculo. Essas festas eram divididas em 3 períodos, certo? Como que esses 3 períodos foram chamados? Vamos lá. Foram chamados de Festa dos Pães, Festa das Semanas, Shavuot, e Festas dos Tabernáculos. 3 semanas. 3 ocasiões. 3 grandes encontros com 7 festas diluídas. É fantástico isso. Depois, quando terminarmos todo o estudo da festa, vamos pegar o candelabro, vamos fazer as análises e vamos mostrar para vocês como que é fantástico, como que isso é bênção na vida dos servos de Deus. E aí eu quero mostrar para vocês essa parte aqui, olha. Diz assim, ó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais torrados. Comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram o fruto da terra, cessou o maná. Essa passagem é muito relevante para nós. É muito importante para nós. Vamos colocar lá. Josué, capítulo 5, verso 11. Tá? Cessou o maná. Isso aqui traz pra gente uma verdade espiritual gigantesca. Gigantesca. Certo? Nós sabemos que eles iniciam a sua vida no Egito, saindo do Egito, comendo pães sem fermento feito por eles. Depois de 7 dias, esse pão acaba. Ok? E aí Deus ele precisa dar para o povo maná. Então, por 40 anos, o povo é alimentado por maná, o pão que desce do céu. Depois, quando eles entram na terra, eles iniciam comendo do fruto da terra. O que eles iam fazer ali? Eles iam comer a Páscoa e comer os pães asmos. No dia seguinte, cessa o maná. É lindo demais essa passagem, só que nós temos que entendê-la, ok? Da mesma forma que Deus ele alimentou o povo por 40 anos com maná, ele passa de novo a alimentar o povo com o fruto da terra. Mas que o precede isto, o que marca este evento, é exatamente a festa da pesta e a festa dos pães sem fermento. O maná se cessa quando eles voltam a poder se alimentar de fruto da terra. 40 anos eram alimentados com o pão do céu. Depois voltam a se alimentar do fruto da terra. Certo? Da mesma forma, o nosso Senhor Mashiach, ele prefigura este acontecimento. Pois por 40 dias no deserto ele não se alimenta de nada, apenas da palavra do Pai. E depois ele entra em Israel, né, nas cidades de Israel, e passa a alimentar o povo com o fruto da terra. Ou seja, o Mashiach, o Cristo, o Yeshua, ele prefigura isso aí que nós estamos vendo. Ele tanto é o pão dos céus, que alimenta o povo, como ele é o fruto da terra. Pois ele
embora sua origem é celestial, ele veio da mulher, né? Ele veio da tribo de Judá, de Maria, né? Então, ele também é o fruto da terra, que nos alimenta e nos dá vida. Então, às vezes, no período da humanidade, houve necessidade de Deus lidar com a humanidade com maná. Mas teve depois a necessidade de voltar o povo a comer a comida, o pão, comer os frutos da terra, mas sempre observando o que a Torá ela menciona sobre as festas dos pães, as festas da Pêssar, porque tudo isso também é uma correlação. Se você consegue fazer a correlação que a Páscoa está relacionada com Jesus, Yeshua, os pães também estão. Isso que Josué está acontecendo aqui com Josué, que ele está registrando, também acontece com o povo de Deus. É muito lindo isso. O alimento que você recebe e o seu despertar espiritual para você poder de fato pertencer à mesa de Cristo, às vezes ele muda, mas todos eles remetem a Cristo. Todos eles remetem ao Salvador. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver um texto do Novo Testamento para terminarmos o estudo. Estamos aqui agora com a Bíblia no Novo Testamento judaico, tá? Tá aqui, como vocês podem ver. Eu estou no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. No capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo estava advertindo a congregação coríntio de que eles estavam aceitando uma situação que nem entre as nações as pessoas aceitavam. Certo homem tinha por mulher a esposa de seu pai. Vamos ver o que a gente aprende desse relato. Diz assim, aqui no verso 4. Ora, quando vos reunides em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entregue esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Olha aqui. O pecado daquele homem na congregação era um pouco de fermento que estava levedando toda a massa. Certo? Aqui, ó. Não é boa a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de hametz leveda a massa toda, fermento, né? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Então Paulo faz uma correlação entre Jesus, seu Cordeiro Pascual, remetendo então que é a festa da Pêssar, certo? A festa dos pães, pois nos pães, na festa dos pães, acontece o sacrifício pascual. Ele está falando das festas, tá? Expurgai o hametz velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem hametz, sem fermento, porque o Messias, nossa Pêssar, já foi sacrificado. Entendeu? O que Paulo está falando? A realidade das festas? Pois isto, celebremos a festa. Paulo está falando isso para cristãos, pessoas. Cristãos não judeus, coríntios, gregos. Pois celebremos a festa. Que festa que Paulo está falando para nós celebrarmos? A festa dos pães. Como que deve ser celebrada a festa dos pães? Ele fala, não com fermento velho. Qual que é o fermento velho? O pecado. Nem com o fermento maligno da corrupção, mas com pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então Paulo fala aqui, ó, que os fermentos são a maldade, o pecado.
quando nós, cristãos, celebramos verdadeiramente a festa do Senhor, significa que nós aprendemos do Senhor, que isso significa que nós não devemos ter pecados. As festas dos pães, que duram 7 dias, como eu expliquei, 7 ciclos, ou uma vida toda de um cristão. É isso que eu estou querendo dizer. Quando você inicia sua carreira cristã, até quando você morrer, você precisa estar observando a santidade dos pães. É isso que significa a festa. Jesus, ele, por meio de sua morte, como o verso 7 menciona, ele nos possibilita a capacidade de nos purificar dos nossos pecados. Por isto, é realizado primeiro a morte do cordeiro, para depois, juntamente com o cordeiro já morto, aí sim os israelitas começam a comer os pães sem fermento. Isso é um símbolo da santidade. Primeiro, Cristo morre pelos nossos pecados e somente depois estamos aptos para sermos limpos perante Deus, sem pecados. Não é que nós não vamos pecar mais, pois somos imperfeitos, mas a nossa situação perante Deus agora existe remissão, porque o Cordeiro verdadeiro morreu para nos livrar dos pecados. Então, celebremos a festa, tá? Celebremos a festa. Não com pecado, não com ganância, não com bebedeira, não com estutícia, não com maldade, mas com coração puro e limpo perante Deus. Os pães, Paulo fala um pouco mais para frente sobre. Vou dar uma pausa aqui e vou procurar o texto rapidinho. Tá aí, ó. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Outro fermento. Idolatria. Outro fermento. Aqui, ó. Fugir da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10 agora. Tá? Vamos ver aqui. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Por acaso, o cálice de bênção sobre o qual fizemos a brahá, né? A bênção. Fazemos a oração da bênção. Vou ler aqui, ó. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão com o sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos, esse aqui é o pão sem fermentos, gente, da Pêssar e da celebração do memorial de Cristo, não é a participação do corpo de Cristo? Então, o pão sem fermento é a participação do corpo de Cristo. Presta atenção no que Paulo fala sobre esse pão agora. Como há somente um pão, pois nós, embora muitos, somos um só pão. Então, o pão das festas dos pães sem fermento alude ao corpo de Cristo santificado. É isso que significa a festa dos pães. O corpo de Cristo santificado. Esse um só pão somos nós. Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo. Então, o pão sem fermento é o corpo de Cristo, que foi partilhado desde a época do Egito, na saída do Egito, foi testemunhado e ensinado aos judeus que o cordeiro seria repartido para que possa reunir os seus filhos, os filhos de Deus. O cordeiro seria repartido para que nós pudéssemos ter união com ele. Ele se divide, vamos dizer assim, espiritualmente, para que todos nós pudéssemos estar unidos com ele. Como há somente um pão, então nós somos o pão, de acordo com o apóstolo Paulo. Então a festa dos pães asmos representa a união dos cristãos que estarão unidos em Cristo na santidade sem pecado. Somos muitos, mas pertencemos a um só corpo. O corpo do Cristo não é o pão que ele deu graças e partiu? Pois todos participamos de um único pão, todos participamos do corpo de Cristo. Todos fazemos parte do corpo de Cristo.
Então, os pães asmos, os pães sem fermentos, que eram usados nos sacrifícios aos sacerdotes, e também os mesmos que era comido por todo judeu na época de Páscoa, na festa dos pães, tipificava o corpo de Cristo e a sua igreja santificada. Entendeu o que significa a festa dos pães? Aqui ele dá uma ilustração que o israelita conseguia entender. Observai o povo de Israel. Porventura, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Quer dizer, quem comia do sacrifício? Os sacerdotes. E também havia a possibilidade do povo comer do sacrifício, no sacrifício de participação em comum. Então, todos os israelitas entendiam que eles participavam do altar. Por quê? Porque eles comiam do sacrifício. Comer do sacrifício significava que eles eram participantes do altar. Por isso que a nação é santa. A nação de Israel é santa. A Bíblia fala isso. Vós sois nação santa. Deuteronômio fala isso. Povo santo, povo escolhido, povo santo. O que santificava o povo? Eles eram santificados porque eles participavam do altar. O altar prefigurava a morte do Senhor Jesus, com os pães asmos e com o cordeiro sacrificado. Quando eles comiam do pão e comiam do cordeiro, eles estavam testemunhando que eles deveriam comer da verdadeira carne e do verdadeiro sangue, ou da verdadeira comida e da verdadeira bebida, de acordo com João capítulo 6. Isso significa a conversão completa ao Salvador de Israel e do mundo, Yeshua HaMashiach. Por isso é importante a observância da festa dos pães. Porque as festas dos pães não é só 7 dias. Embora o ritual aconteça por 7 dias, ela diz a respeito da vida do cristão. Em todo o seu período de vida, na plenitude da sua vida, como um ser cristão. Ele precisa ser santificado com o corpo de Cristo. Ele precisa ser santificado na congregação de Cristo, na igreja de Cristo. Como noiva de Cristo, ele precisa ser santo, sem mácula e sem defeito e sem ruga, como Paulo fala. E Paulo usa essa expressão, festa da Páscoa e festa dos pães, para explicar aos cristãos como eles participam das festas. Entende? Embora o judeu continue participando daquelas mesmas formas que estão descritas na lei, salvo algumas dificuldades que eles têm porque não tem como mais fazer tudo certinho, os cristãos observam essas festas, aplicando essas festas na sua vida. Como? Quando a Páscoa é para eles a salvação do Cordeiro no mundo. Quando pães é para ele a santificação que eles precisam buscar. Então, a minha pregação, a minha palavra, o meu discurso aqui, desse canal, é para todos aqueles que ouvirem esse estudo entenderem que estou falando sobre arrependimento, como João Batista fez. Estou falando sobre conversão no nome do Senhor Jesus, Yeshua. E essa conversão se dá por meio de santificação. Só que essa santificação ela não é por esforços próprios. A Bíblia fala em João que quem que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo ele tem um papel na nossa salvação. Porque ao passo que Cristo veio, morreu por nós, se entregou como cordeiro e nos fez com ele apenas um pão, o Espírito Santo ele é derramado sobre nós para nos encher da graça de Deus para a nossa salvação. Como era feito nos antigo Israel, usava-se pão sem fermento e derramava azeite sobre ele no altar e os quebrava perante a pessoa de Adonai. Isso nada mais e nada menos representa o que acontece com todos os cristãos. Oferecemos sacrifícios com a nossa vida. Primeiro você tem que se tornar pão com Cristo. Você tem que estar pertencendo ao mesmo corpo. Depois você tem que ser quebrado perante Adonai, perante Deus, perante Yah. E depois que você é quebrado como sacrifício, ou seja, seu ego é quebrado, seu orgulho é quebrado, você de joelhos reconhece o Senhor Jesus como seu único Salvador e o Pai como o Deus todo supremo e soberano,
daí o Espírito Santo estará sobre você, e aí é um cheiro de repouso à narina do nosso Deus, né? Como diz lá nas Escrituras. Um sacrifício de cheiro repousante para o Senhor. É isso que Deus espera de nós por meio das festas. Ele quer nos ensinar que nós devemos nos comportar perante a sua pessoa com santidade. Lá diz, vós tem de ser santos como eu sou santo. O apóstolo Pedro diz, vós sois nação santa, povo para sacrifícios, povo de sacerdotes, reis. Se comporte como membro do corpo de Cristo. Busque a santificação, busque o arrependimento, para que você possa, de fato, celebrar a festa como o Senhor quer que você celebre. Ok? Uma curiosidade que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, esse aqui é o pão asmos, é um pão quebradiço. Por quê? Porque ele não tem fermento. Não se engane com essa gravura, tá? Isso aqui não é verdade. Esse pão é levedado, tem fermento. Não foi assim que o nosso Senhor Machia instituiu a celebração do seu memorial. Não é assim que os judeus fazem até hoje. Nem muito menos este. Embora a gravura é bonita, mas esse pão aqui não é o pão asmos, não é o pão sem fermento. Ele tem que ser quebradiço, porque ele nos ensina que Deus ele tem quebrantado o coração daqueles que se chegam a Ele para pertencer ao corpo de Cristo. Se você for pão fermentado, você não estará sendo o mesmo pão do Senhor Jesus. Não é o mesmo corpo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não tem fermento. Ok? Só como curiosidade, que a graça e que a paz do nosso único Deus seja com todos vocês, pela graça de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor.